Bom dia! Como é que vocês estão? É a nossa segunda semana de julho com o retorno dos nossos eventos online. Nós tínhamos dado uma pausa e vocês vão até entender o porquê, porque tem a ver com o assunto de hoje. Então, quem está ao vivo aqui comigo, muito obrigada pela sua disposição em estar junto, porque o objetivo é somar e multiplicar. Então, se quiser deixar um bom dia, falar de onde você está falando no chat, esse será o nosso meio de comunicação. A Malu, gratidão, Malu, tá aqui, sempre tá por aqui, né, Malu? A gente tá sempre conectada. Bom dia. Tá falando de onde agora, Malu? Qual lugar do Brasil que você tá? Eu sei que ela tá sempre em Paulínia, mas ela também está em Ribeirão Preto. Que lugar do Brasil você está? E se você tá vendo gravado, o chat, o local de comunicação nosso, pode deixar seu comentário, sua dúvida, que depois eu volto e respondo. Gente, a gente responde, tá? Ah, ela está em Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, fiquei sabendo que é muito quente aí, né? Então, se tá frio aqui, gente, bora para Ribeirão Preto, que lá é sempre quentinho. Agora, não sei se no inverno, o que é muito quente, fica muito frio, né? Aí a Malu pode responder. Amei que o horário bateu. Eu posso participar ao vivo, tá vendo? A gente tá testando alguns horários aí também. E tá frio aí, tá vendo? Então, gente, é isso. Tá frio. Se tá quente, tá quente. Se tá frio, tá frio. Então, Ribeirão Preto é um bom termômetro aí para os extremos. Sem mais delongas, eu vou compartilhar a minha tela, porque o assunto hoje tem a ver com crescimento. Quem aqui não quer crescer, né? Tá todo mundo querendo e a gente tá no planeta para evoluir. Então, bora evoluir. Deixa eu já compartilhar aqui minha tela. E eventualmente eu retorno aqui no chat. Então, vou focar em como que participo das minhas palestras. Eu começo sempre no horário, tá, gente? Então, antecipação é sucesso. Escreva aí, antecipação é sucesso. Pontualidade também é uma característica importante. Então, vira e mexe eu volto, tá? Para ver se vocês colocaram algum comentário ou se fizeram alguma pergunta. Então, vocês vão ver a minha apresentação, porém, eu vou estar concentrada só olhando lá. Isso, anotado, tá lá, antecipação é sucesso, porque isso é antevisão. Quem está um passo à frente olhando para o futuro está sempre criando o futuro. E antecipar é importantíssimo. Bora que bora. Sem mais delongas. Então, a temática de hoje é tração empresarial para o segundo semestre. Nós já começamos o segundo semestre, julho, né? Já, já marca esse início. E eu trouxe essa proposta porque a gente está retomando, porque nós estamos em fase de tracionar. Vocês vão entender um pouquinho daqui a pouco. Não é um tema muito comum, né, de se falar assim para empreendedores, mas é essencial. E aqui vocês podem ter certeza, a gente não fala de coisas comuns, a gente fala de coisas que muitas vezes está, ó, segregada, guardada, porque a gente quer que as pessoas prosperem, inclusive nós. E a Arquimedes já dizia: dê-me um ponto de apoio e eu moverei o mundo. Gente, guarda essa frase, escreva essa frase, porque ela tem tudo a ver com tração. Quando você tem um ponto de apoio, você move o mundo. E a gente vai entender o que eu preciso enxergar no meu negócio para ter esses pontos de apoio. Porque um negócio não é feito de uma única coisa. Ele é feito de várias coisas. Só que são várias coisas sincronizadas e às vezes um ponto, que é o ponto que eu vou comentar, o que a gente vê na nossa consultoria, que é o ponto de virada. Porque para eu subir, eu vou gastar muita energia, não dá para ficar testando tudo na hora de subir. Os testes acontecem antes, nos bastidores, com menos recurso. E se você não sabe quem foi Arquimedes, já deixo a dica aí. Se você está participando das minhas palestras gravado ou ao vivo, anota palavras que você não saber, que você é a primeira vez que ouve. Ah, falou em inglês, anota e aprende.
Nada de coitadismo, ai, falou inglês, eu não sei, vai buscar saber, dá uma gugada aí, pesquisa. Mas tem coisa que eu vou trazendo no contexto, tá? Então, por exemplo, Arquimedes, ele foi um dos maiores matemáticos, físicos, engenheiros, inventores da antiguidade. A gente não vai mergulhar na vida de Arquimedes, mas existem aprendizados aí no mundo que a gente ainda pode usar. A gente chegou, já tinha muita gente fazendo coisa nesse planeta. Então, quando a gente olha para os aprendizados, a gente consegue fazer calibragem daquilo que a gente está fazendo. Então, dê-me um ponto de apoio, eu moverei o mundo. Então, por que, que ele disse isso? Porque ele foi descobrindo, dentro da física, movimentos de alavancas, que são pontos de articulações, ou seja, pontos de apoio, que posicionado corretamente, guarda bem essas palavras, posicionado corretamente, cria o quê? Uma força pequena aplicada a uma longa distância. E aí você consegue ter força de multiplicação quando você dá o toque. Isso acontece na física, e eu vou mostrar para vocês um exemplo, mas isso também acontece no comportamento. Isso também acontece nos negócios. Então, para que a gente possa tracionar lá na frente, e no momento vocês estão vendo uma palestra de uma empresa que está em fase de antecipação de tração. Então, a gente tem que fazer testes drives para ver se aquele é um ponto de alavancagem. Então, para é o mesmo com um efeito dominó. Vou pausa aqui. O som não precisa. Não é o caso agora, tá? Eu quero. Deixa eu só voltar, que ele já dá um play automático. Observa bem essa imagem que eu vou passar. Existe um pequeno dominó que foi posicionado com dominós maiores. A partir do momento que ele dá um ponto de partida no pequeno, aquilo vai criando o que? Multiplicação de energia. Então, o efeito dominó é um exemplo desse ponto de alavancagem que a gente está falando e que serve para tracionar. Então, bora ver. Deu para ver? Se não deu para ver, depois vocês voltam e assistam, tá? Eu vou passar mais uma vez só para desencargo de consciência. E isso, gente, pode acontecer se a gente começar a analisar. Imagine as pirâmides do Egito, de Gazé, lá. Gizé. Pirâmides de Gizé. Para construir tudo aquilo, ou se fala em Machu Picchu, ou se fala grandes construções do passado, eles usavam muito a física, porque eles precisavam fazer grandes movimentos com menores esforços. Então, encontrar o ponto de alavancagem, aproveitar a água nascente nasce na montanha, então ela está sempre correndo para o mar, ela está sempre correndo para não sei aonde. A natureza ela já mostra esses pontos de alavancagem. E aí o homem acaba estudando a natureza para aproveitar o quê? O próprio fluxo. Então, para que eu possa fazer grandes obras, eu não saio fazendo as coisas na força da experiência apenas. É estudo, são cálculos. E isso a gente usa, inclusive, na nossa consultoria nexialista. Eu vou falar um pouquinho daqui a pouco da nossa empresa, que a gente tem a mesma lógica que chama ponto de alavancagem, onde eu tenho um mapeamento quando eu adentro a empresa, né, principalmente na proposta, eu já faço um diagnóstico antes, um raio-x, e aí falo, olha, a gente vai trabalhar esse ponto, esse ponto, esse ponto, ponto. Por quê? A pessoa já tem algo funcionando, ela precisa fazer fluir aquilo que está funcionando. E aí, na consultoria, a gente consegue enxergar os pontos de alavancagem. Uma vez resolvido, aí sim a gente volta para um ponto de reformulação. É como se fosse reforma e depois uma nova construção. Então, às vezes, você tem que começar pela reforma. Então, isso é aplicável nos negócios. Essa lógica de ponto de alavancagem. Só que para isso eu preciso entender algumas coisas. Não é só, eu vou sair fazendo. Gente, quem sai fazendo as coisas, você não constrói nada, você só constrói loucura. Ficou muito bem claro com esse exemplo. Obrigada, Malu.
Então, entender que existe coisas no mundo que a gente pode utilizar, só que a gente tem que aplicar no nosso comportamento, porque você que é empresário, empresária, empreendedor, empreendedora, profissional liberal principalmente, você tem uma especialidade, só que muitas vezes você não consegue crescer porque falta conhecimento entre o ponto que você está para onde você quer chegar. E é esse meio aqui, existem várias coisas que entram, não é uma coisa ou outra. Então, hoje, o que acontece muito? Tem gente tentando a sorte em fazer conteúdos e viralizar para ver se tem um golpe de sorte. Viralização é um ponto de alavancagem, porque pegou, é como se você acertasse na veia. Só que se você vai fazendo, fazendo, fazendo sem estratégia, você vai gastar muito tempo, dinheiro e energia. E muita gente faz isso nos negócios. Muita gente gasta tempo, energia e dinheiro tentando golpes de sorte, quando você pode ter o quê? O projeto para te levar onde você tem que chegar. Só que antes de tracionar, você tem que fazer vários testezinhos para encaixar. E aí, a ordem dos fatores é o que vai responder se você está tendo fluxo ou não. Tem gente que gasta muito dinheiro hoje corrigindo isso. Grandes empresas fazem isso. Enfim, gente, é um assunto que é importante, principalmente para a parte estratégica. Mas quem vos fala, quem está aqui já me conhece, já tem uma ideia, porque eu estou sempre mudando, estou sempre inventando moda, como meu pai fala. E essa invenção de moda tem a ver com a experiência que a gente vai tendo no mercado que a gente está criando. Então é natural mudar. Então, quem pegou a gente lá na planta tem uma ideia, mas não é como a gente está agora. Por quê? A gente vai mudando, a gente vai ampliando, a gente vai passando pela experiência de criar os nossos projetos. Então, meu nome é Suelen Borelli, eu me intitulo hoje como Nexialista em Gestão Empresarial. Suelen, o que é Nexialista? Já coloca a palavra para pesquisar, porque até você é, provavelmente, no que você faz. Faz nexo causal das informações. Então, por exemplo, a criar essa palestra, onde eu fui? Citar Arquimedes. Isso é ser nexialista. É você falar, caramba, qual frase de efeito cabe mais? Caramba, aquela frase que um dia Arquimedes falou lá em 1900, em 1500 e bolinha, ou 500 e bolinha, antes de Cristo, ou depois de Cristo, aí já não sei. E essa frase ficou, mas eu conectei ela para esse momento, percebe? Então, tudo que você faz não é perdido, só que você tem que gerenciar isso. E uma hora, às vezes, você pode aproveitar como uma frase de efeito. Então, ser nexialista é fazer essa interconexão com as informações. Só que eu faço isso nos negócios. O nome da minha empresa é Borelli Academy e nós somos uma empresa startup, ou seja, nós somos um projeto empresarial que está fazendo os ajustes finos até que alcance o ponto de tracionar e validar a nossa empresa para um próximo nível. Então, vamos pensar que a gente é o estagiário dos negócios, aí a gente vai para trainee, essa é a próxima fase. E o que a gente leva para o mercado? Gestão empresarial 4D. Ah, Sueli, nunca ouvi falar isso, que coisa dada. Calma, gente. O que você não conhece não é para te afastar, é para trazer você perto. Não se afaste do que você não conhece. Se aproxime para ampliar sua mente. Gestão tem a ver com habilidade. Então, a habilidade de gestão, gestão no tempo, gestão financeira, gestão empresarial, conduz as coisas, é como se você fosse o maestro. Essa habilidade, ela tem que ser sua, não tem como ser transferida. Só depois, conforme sua empresa vai crescendo. Mas tem a ver com habilidade. Então, sim, a gente atua na habilidade, a gente atua no dono. A parte empresarial é o projeto, é o business. Então, ele tem que ter o quê? A parte exata. E 4D tem a ver com a visão, que daí é a nossa metodologia. Então, eu trago uma visão macro do projeto empresarial, onde você vai aprender a conduzir. Aí, lógico, a gente tem a fase de aprendizado e a fase de consultoria, tá? Então, hoje a gente tem duas linhas aí de produção, vamos colocar assim. Mas eu quero trazer um conhecimento aqui para vocês. Porque gestão empresarial 4D já é novidade para muita gente. E muita gente não está ligado nessa palavra aqui. Eu vou aumentar ainda o seu conhecimento. Na linguagem empresarial, o que eu faço? Que linguagem empresarial? 1% do mercado são as
empresas multinacionais. Uns 10% grandes empresas, o resto é onde a gente está. Dos pequenos, dos pequenos, dos pequenos, pequenos. Então, existe uma linguagem de quem é grande que muita gente não acessa. E a gente vai fazendo essas correções aqui na Borelli Academy. Como gestão empresarial, explicar o que é gestão, explicar o que é empresa, explicar o que é ponto de alavancagem, explicar o que é tração. Só que quem é grande já vive isso no café da manhã, no almoço e na janta. Quem é pequeno precisa ampliar sua mentalidade, senão vocês sempre vão ficar para trás. A gente também fica para trás. Então, sempre tem que ficar de olho o que o grande está fazendo. E, gente, eles não estão nem aí se você sabe essas palavras ou não. Aonde eu estou aqui, eu fico num cowork corporativo aqui em Alphaville. Nosso escritório fica aqui. E aí eu escuto algumas empresas que têm, às vezes, um funcionário que trabalha remoto, alguma coisa. Tem gente que não sobreviveria ao vocabulário deles. Tem gente que acha que eu falo difícil. E olha que eu uso analogia, uso explicação. Se eu ouvir ele, vocês não aguentam. É corporativez, porque é o dia a dia. É como se você fosse para a Itália. Qual é a linguagem na Itália? Você vai ouvir italiano. Então, quando você acessa um lugar, existe uma linguagem lá. Então, não é que o lugar está errado, é você que estava longe desse lugar. Uma vez que você acessa, existe uma linguagem. Então, a gente vai adaptando algumas linguagens aqui, principalmente para um público que acaba sendo mais leigo, mas, enfim. Então, a gestão empresarial nada mais é do que BI na linguagem empresarial, que é Business Intelligence, inteligência de mercado. Então, a gestão leva você a ter inteligência de mercado. Só que o que é inteligência? Para você ter essa alavancagem, para isso funcionar, você tem que ter visão. Você tem que ter a visão. Então, para que eu tenha essa inteligência, eu preciso ter essa visão ampliada. A visão do engenheiro, a visão do todo, senão você se perde nas partes. E para isso você precisa de planejamento. Senão, você não condensa a sua energia. Então, o que é inteligência? Se você buscar a etimologia da palavra, é uma faculdade de compreender, para você ter o quê? Discernimento. Quando você tem conhecimento, você tem discernimento, e discernimento tem contraste entre uma coisa e outra. Aí nasce a consciência. Por isso que muita gente às vezes fala, você é inteligente, você é inteligente. Não tem a ver com carga de informação, tem a ver com escolhas. Porque no latim, intellegere, que vem o verbo inteligência, é escolher entre. E se a gente aprende a escolher, a gente economiza tempo. É exatamente o que a natureza faz. Então, quando tem lá a nascente, ela não desce reta. A nascente, ela vai fazendo curva, porque ela vai encontrando os pontos de alavancagem para que potencialize a descida. A natureza é o modelo de inteligência, ela escolhe entre, ela faz seleção, ela, gente, é uma ordem, a gente é bactéria para essa inteligência toda. Desculpa falar, mas a gente é muito pequeno para algo que é muito maior. Só que a gente está dentro de algo que a gente pode aprender e aplicar isso na vida, nos negócios. Olha o que a Malu escreveu. Gosto muito de te ouvir. Você se comunica com muita clareza. Gratidão, Malu. Mas às vezes a mente da Malu está mais preparada para me ouvir. Tem gente que me acha chato, tem gente que acha que eu falo difícil. Então, assim, na dificuldade, não se afaste, se aproxima. Porque quem não tem condição de pegar na sua mão vai começar a pegar no seu pé. Então, gente, cuidado, a boca fala que o coração está cheio. E como a gente não está aqui para vender droga, a gente está aqui para ajudar quem empreende a avançar. Então, na pior da situação, é só uma questão de você se acostumar, se adaptar, tá? Não tem nada de complexo. É questão de disposição. Ó, eu vou baixar minha barreira para eu me dispor a entender. E conforme você vai vivenciando, você vai aprendendo. Isso tudo na vida, tá? Tudo na vida. Então, a gente já sabe que os pontos de alavancagem ajudam a gente a ter mais inteligência de mercado. Porque isso ajuda a gente a escolher qual é o ponto que eu vou escolher de todos esses pontos. Percebe? Porque, gente, negócio não é linear. Negócios não são lineares. O negócio é igualzinho a nascente
de um rio. Ele vai indo para cá, ele vai indo para cá. O que a gente faz é organizar para a gente não se perder. Mas ainda assim, não é porque que a gente coloca ordem na casa que a energia vai ser linear. Por isso que ser gestor do negócio, ter essa habilidade de enxergar, ajuda você a ver as variáveis. Porque existem várias variações. Ficou redundante, né? Existem diversas variações, existem variações no projeto empresarial que não são lineares. Por isso a visão nexialista. Só que para você ser nexialista, no que a gente está propondo hoje, antes você tem que ser gestor. E antes de ser gestor do próprio negócio, você já é especialista. Então, qual que é a nossa, vamos dizer assim, conduta aqui? Pegar o especialista e transformar ele em gestor. E com o tempo, você mesmo se torna nexialista nos negócios. Só que você precisa jogar o jogo que a gente está jogando. Senão, não vai falar a mesma língua. Então, metade dos negócios são humanas. A outra parte é exata. É meio a meio. Se você vai pelo caminho do autoconhecimento, que todo mundo precisa, e precisa desenvolver habilidades, é a parte humana. Todo empreendedor, todo empresário, você é o dono do seu negócio, você vai ter que se desenvolver, isso é fato. Só que muita gente pula a parte exatas. E é exatas que têm os pontos de alavancagem para a parte humana. Olha a incongruência. Então, quanto mais você sai das exatas, mais perdido você fica. Mais perdido você fica. Porque você não está enxergando, não está sendo medido, não tem indicadores, não tem inteligência do que você está fazendo. Ah, mas eu vendo, eu ganho dinheiro. Tá, gente, até droga vende, até prostituta tem dinheiro. Até prostituto, né? Missã, missê, como sei, mistê. Dinheiro por dinheiro não muda a sociedade. Então, assim, cada um no seu cada um. Não use, às vezes, vamos dizer, como que a gente diz, bengalas sociais para mascarar aquilo que às vezes era para você estar fazendo. Por quê? Às vezes você tem dinheiro, mas só para você. Você não investe, você não desenvolve pessoas, você não, sabe? Tem todo um contexto empresarial que auxilia a sociedade. Não é só questão de ter dinheiro. Dinheiro é importante e é ferramenta. Isso é fato indiscutível. Só que se no seu diálogo você só foca nisso, provavelmente você é uma das pessoas que contribui com os problemas que a gente tem no país. Lógico, não vai mudar o país de uma hora para outra, mas que no seu mundo e no mundo daquelas pessoas que você vive, as pessoas estão indo além disso. Senão ficar elas por elas. Então, se você foge das atas, você está perdendo uma grande oportunidade de desenvolver sua parte humana. Porque exatas é a linguagem divina. É a linguagem divina. É o seu negócio falando com você diretamente. Mas às vezes a gente não quer olhar para dentro. Ah, eu tenho medo de ver meus problemas. Ah, meu Deus do céu. Então viva aí a vida cegas. Depois não reclame. Porque mesmo olhando, gente, já é desafiante. Não olhando, ai, ai. Ai, ai. Então, onde estão os pontos de alavancagem? Nos pontos que muita gente está ignorando. E isso bate nas estatísticas. 67% dos motivos de mortalidade empresarial está na mão do próprio empreendedor. Ou seja, no seu. E quais são os pontos macros aqui? Porque são vários, né? Mas vamos colocar os macros. Tá, o que representa esse 67% de 100%? Está faltando a mentalidade empresarial, porque a pessoa não vive um cenário empresarial, ela vive um cenário comercial. Vendo minha solução, vendo meu serviço, ganho meu dinheiro, paga minhas contas, vida que segue. Não está errado. Só que existem outros níveis. E que a gente pode avançar, porque isso aumenta o seu poder, inclusive, de influência, isso aumenta o seu poder de renda, isso aumenta o seu poder de mudança. Então, vai da cabeça de cada um. Só que lembra que até o crime ele é organizado. Então, não é questão só eu amo o que eu faço. Tá, então coloca ordem nessa casa aí.
mas uma ordem de exatas. Não, está organizado aqui no Excel, meus arquivos. Gente, não é esse tipo de. A gente está organizando roupa, num guarda-roupa. Está organizando dados, é inteligência de mercado. Falta habilidade de planejamento, isso aqui é um ponto muito importante, porque você pode corrigir a mentalidade, mas sem essa habilidade ou contratar essa habilidade, gente do céu, as coisas não andam. Agora, a falta de gestão empresarial, que é inclusive o nosso core business, é estatístico, por isso que a gente existe. Só que você pode resolver mentalidade, habilidade, gestão empresarial. Isso aqui é os 50% exatas. Só que a parte. Aí você fala, mas mentalidade não é humana? Uma mentalidade com exatas. Porque se você não entender a parte exata, você não cria a mentalidade exatas. Então, mentalidade, neste caso, está dentro das exatas. Só que depois de tudo isso, 50% ainda é a parte humana. Nossa, tá tudo lindo, organizado, indicador. Tá, mas ainda assim tem 50% humano. Que sim, faz parte do game. E problemas pessoais podem destruir vidas, e inclusive negócios. Mas tudo bem. Conhecer o inimigo comum é a primeira fase da jornada do herói. Então isso aqui não é para te espantar, é para falar assim, agora eu sei aonde eu tenho que atuar. E aí você continua essa jornada, inclusive em busca de um guia, que daí a gente se coloca nesse ponto, né? Aí, claro, né, gente, tem muitas opções no mercado, mas da gestão empresarial 4D, só a gente. E isso faz com que você olhe de novo para o seu jogo, porque a bola do jogo ela é sua. Ninguém vai tirar a sua especialidade. É uma hard skill. Hard skill é a habilidade da execução daquilo que você faz. Mas existem outras habilidades. E aí, por você desconhecer, é onde muita gente se perde. Enfim, então sim, existe um problema estatístico. O que eu vou compartilhar hoje? Porque a gente está falando de tração, vocês já viram sobre o ponto de alavancagem, só que a gente vai falar de um ponto específico desses assuntos. Tem mais a ver com aquela parte do planejamento. Porque a mentalidade, ela é longínqua. Ela não é assim, para vocês terem ideia. A gente tem o Market Hunt, que é o nosso ecossistema de gestão empresarial. Depois eu vou falar sobre ele. Para trabalhar a mentalidade do cliente, a gente tem 4 níveis. Isso só na base. Alicerce, parede, telhado. Só a base no alicerce tem 4 níveis. Então a mentalidade ela vai subindo de nível, porque é ascensional. São cargas de informação que, somadas umas às outras, gera aquela mentalidade. Então, mentalidade não é uma coisa que você faz, agora você tem mentalidade. Não, são etapas. E aí é como se você, igual o joguinho, gente. Você vai jogando nível 1, destravou o nível 1. Só que às vezes você não consegue passar do nível 2 porque, putz, meu, ainda não aprendi, ainda não aprendi. É a mesma lógica, tá? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre essa questão da habilidade, porque isso na atração não é nem essencial, é obrigatório. Conforme você vai subindo de nível, algumas habilidades são indispensáveis. Indispensáveis. Ah, mas eu posso delegar. Gente, tem coisa que se não tiver com você, você não sabe nem contratar. Já deixo claro. Porque muita gente no online fala, delega para ganhar tempo, não sei o que lá. Você não entende nem de gestão de pessoas. Aí você vai fazer o que o outro está falando. Por isso que é importante ter discernimento. Você tem que saber o que você está fazendo. E quando você recebe uma carga, saber aonde aquilo entra. Quem não tem o conhecimento mínimo necessário para ter um negócio, contrata errado. E às vezes até contrata certo. Mas a pessoa não estava preparada para receber. Tem essa também. Mas entre uma coisa e outra, seja a pessoa que tem a contabilidade, pega as rédeas do negócio ali. Você não tem que saber tudo, mas você tem que conhecer tudo. O campo, o técnico precisa conhecer. E o jogador jogar. Só quem faz a estratégia? Aí cada jogador tem seu lugar. Então você tem que ser a pessoa que olha para o tabuleiro, que olha para o campo. Então você tem que conhecer tudo. Agora, na hora de executar, algumas coisas sim, algumas coisas tem que realmente delegar. Então vamos abrir um pouquinho mais
essa parte de habilidade. Coloca aí para mim no chat, quem está ao vivo até agora comigo, está fazendo sentido? Tá legal a linha de condução? Se eu sair muito, tipo, ó, falar um negócio que quebrou minha linha de raciocínio, pode escrever, tá, gente? Vocês podem escrever, não pagam, pode compartilhar. Isso é bom. Isso é transbordar no mundo, tá? Ah, tá. A Malu, tá participativa aqui, obrigado. Diz que sim, então gratidão. Então vamos continuar. Escreva aí essas 4 letrinhas, esses 4 acrônimos. PDCA. Às vezes eu brinco com os nossos clientes que a pessoa pode até tatuar PDCA no corpo, sério. É que eu não sou adepta à tatuagem, porque eu sou muito sensível a dores. Mas, vira e mexe e escreve PDCA, PDCA, PDCA. Ah, gratidão. Então, aqui apareceu a Luciana. Está fazendo sentido, sim. Gratidão por compartilhar. O seu Otávio. Está aqui na segunda palestra. Seu Otávio já bateu 2 pontos, né, seu Otávio? Nessa e na outra. Isso, PDCA. Mas, Sueli, o que é PDCA? É o nosso pão de ló da gestão empresarial. É o nosso ingrediente básico, 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 que tem a ver com a habilidade de projeto, que tem a ver com planejamento, tá? Claro que a gente não vai se aprofundar, mas só para vocês entenderem. Primeiro P. E são acrônimos do inglês, tá? Então, plan, do, check e action. Mas eu vou escrever no português aqui para vocês. Primeiro, planeja. Primeira coisa que você sempre tem que fazer é planejar as coisas, porque você tem que. Gente, é igual fazer uma receita de um bolo. Você precisa da receita. Tá lá, organizado. A receita é um P do PDCA, tá planejado. Tá exatamente, 3 ovos, uma xícara de farinha. Aquilo lá é um PDCA. Depois que você pega o plano, você vai executar o plano. Então, você vai tirar do colo. Aí aqui a gente tem algumas falas, umas falas próprias que você fala, porque eu sou autoral. Eu gosto de inventar moda. Meu pai estava certo quando ele falava, você gosta de inventar moda? É, pai, eu gosto mesmo de inventar moda. Porque eu gosto de trazer a nossa linguagem, que é o mundo, né? Que é a Borelli Academy é um pequeno paísinho, pequenininho, e a gente tem nossa linguagem. Por quê, gente? Porque eu, às vezes, não tenho muita paciência. Falo assim, ó, você já não está planejado? Tira do colo. Vai, tira do colo, faz o que tem que ser feito. Então, tem que ir para a ação. Só que você vai para a ação com um plano antes. E depois, aí você vai checar se aquilo que estava planejado teve a eficiência que você queria. Então, tem que acompanhar o negócio. Né? Ai, largo. Não, projeto é uma criança. Você tem que cuidar dela. Lembra a habilidade da gestão? Gestão é cuidar. Gestão é poder. Por isso que gestão tem que estar em tudo. Senão você tem as coisas, mas não cuida das coisas. Não adianta nada ter. E aí você vai melhorando. Porque esse action, na verdade, é uma ação de melhoria. Aí aqui a gente usa mais a linguagem japonesa. Sim, gente, a gente mistura inglês, português. É uma linguagem própria. Chama neologismo na gramática, significa criar novas palavras. A gente cria algumas palavras nossas, inclusive, tá? Mas a gente mais empresta, eu faço, como é que é? Eu me possuo culturalmente de algumas coisas que eu vejo que faz sentido. Aqui o melhorar a gente fala Kaizen. Aí eu já uso o japonês. Então eu falo PDCA, planeja, tira do colo, checa, Kaizen. Kaizen, melhoria contínua, tá? Indo para esse pressuposto, significa que eu tenho uma direção para as coisas. Primeiro eu tenho que planejar. Só que planejamento não é engessamento. Por que muita gente foge de planejamento? Porque eu vou falar de nós, tá? O latino, o Brasil, é muito da execução, é muito do. Porque a gente vem de uma cultura de escravidão, de execução. Pouco se planejou. Então, quem planeja hoje muitas vezes é um engenheiro, é arquitetura. Para construir coisas, indo por essa lógica, você precisa ter essa habilidade. E essa habilidade requer que você tenha o todo. E muita gente não teve isso. Tanto que tem gente que prefere ganhar bônus e recursos do que ter que ir em busca de fazer isso. Tem gente que tem, inclusive,
medo de empreender, porque requer diversas habilidades. Inclusive, empreendedores têm que ser mestres em planejamento. Porque o planejamento, ele não engessa, mas isso é o quê? Acaba sendo uma certa sombra, uma crença de quem não sabe planejar. Ah, eu vou ficar engessado. Não, se você soubesse que é planejamento, você jamais diria isso. Planejamento não é engessamento. É um alinhamento de intenção. Quando eu alinho as minhas intenções, eu consigo enxergar o ponto de alavancagem, ou os pontos de alavancagem, porque pode ter mais de um. Porque planejamento tem processos. Um planejamento de um projeto é a fase, muitas vezes, de processos. E processos, eles são contínuos. Gente, eu fico imaginando quando Deus criou tudo isso, falei assim, meu Deus. Primeiro que assim, já é natural, né? Mas partiu de uma ordem. E a gestão empresarial, eu vejo ela muito na natureza. Está lá na natureza. Visite uma nascente para você ver e comece a fazer pergunta. Você já vai ter muitas respostas do negócio. Então, o planejamento é um alinhamento de intenção. Você alinha, aí você tira do colo, aquela intenção vai ter uma validação ou não. E aí muda o plano. Então, nenhum plano vai sobreviver ao campo de batalha. Quem disse isso foi Napoleão. Olha aqui, mais uma conexão que eu fiz lá com alguém no passado. Napoleão entendia de guerra, entendia de conquistas. E ele disse, ó, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Só que até para fazer guerra se faz plano. Basta ver os filmes americanos aí. Sempre tem um plano de guerra. O plano é um alinhamento de intenção. E aí você vai colocar a intenção em prática, enxergando os pontos e falar assim, ó, não vai dar certo isso não. É onde a experiência, o conhecimento empírico pela experiência, ajuda você a fazer ajustes no plano. Teoria, prática e conhecimento empírico. São esses três tipos de conhecimento que realmente faz a gente avançar. Aí tem gente que é muito da prática. Por quê? Bendita ancestralidade do escravidão. Vai executando, depois vai vendo. Depois tem que vir corrigindo. Perdeu mais tempo, dinheiro e energia. Planeja, executa. Pela experiência, aí você consegue ter a inteligência da empírica, ou seja, pratiquei aquilo. Então, realmente, nenhum plano sobrevive ao campo de batalha, mas não tem batalha sem plano. Aí eu complemento Napoleão para trazer aqui para vocês uma complementação. Mas sem plano também não tem nem a batalha, né? Até para fazer guerra, até para fazer o mal, você planeja. Seguindo a mesma lógica, o que é tracionar, então? Que a gente já está indo para as redes finais. Eu quero que você pense longe, pensa no foguete, pensa na NASA, pensa no Elon Musk, na SpaceX, né? Pegar o Elon Musk que está mais inclinado num nível maior, porém ele passa pela mesma jornada de startup com a SpaceX. Já existia no mercado uma grande empresa, que é a NASA. A NASA, né, referência, manda o homem para a Lua, tenta mandar o homem para Marte, vai fazer exploração em Marte, vai lá, lá, lá. Então pensa que a NASA, ela seria a multinacional em relação ao Elon Musk. Só que o Elon Musk, ele teve pontos de alavancagem, porque dentro do quarto dele, do escritório dele, do tamanho que ele era, ele sempre foi da computação, ele sempre foi das exatas. Olha que coisa interessante, as exatas sempre alavancou alguns humanos, alguns humanos. O Elon Musk é um deles. Aí vendeu lá o PayPal, ganhou milhões, só que o Elon Musk, ele é desapegado, ele é empreendedor. Na verdade, ele é na verdade, eu vejo o Elon Musk, sinceramente, ele não é inteligente, ele é astuto, porque ele compra as inteligências, ele compra as habilidades, mas as ideias mirabolantes vêm dele, exatamente como Steve Jobs fazia. Steve Jobs não era o cara que executava, ele era o visionário, ele era o nexialista. E aí, lógico, depois ele ia contratando as habilidades. E isso é mais importante do que só a execução. Mas para quem é pequeno, no nosso caso, da maioria, se você fatura abaixo de 50 mil mês neste momento,
continuamente com o seu negócio, tem muita coisa que tem que ser ajustada. Eu faturo a mais 50 mil, tá, mas você fatura 400 mil mês? Não, então você ainda é um pequeno negócio. É entender que dentro de uma categoria de potencial, a gente tem muito potencial. Só que, voltando para a SpaceX, quando o Elon Musk queria testar alguns projetos, ele teve que criar MVP. Só que, não, gente, MVP não é qualquer coisa, é um protótipo, é um planejamento de algo para simular uma realidade. Não pode ser qualquer coisa, mas tem que ser algo que tem uma ideia central e depois você vai lapidando. Porque tem gente que às vezes acha, por não viver esse mundo, cria MVPs assim, é de teste. Não, o negócio é um projeto. Existe todo um conhecimento em torno. E uma das reportagens dele, tem aí disponível no YouTube, ele fala: seguinte, eu tenho caixa para construir 3 foguetes. O foguete ele precisa sair, ele precisa voltar de ré, porque eu quero que ele volte de ré. Nenhum foguete volta de ré. Eu quero que meu foguete volte de ré. Inventador de moda, o Elon Musk, que também, meu pai iria gostar dele, inventador de moda. A diferença é que o caixa dele é maior e ele está também num país, né, que, enfim, sem coitadismo aqui. De qualquer maneira, ele falou assim: ó, seguinte, verba para 3. Fez um, falhou. Fez 2, falou seguinte, é esse. Se esse. Só que eles fizeram e foram fazendo o quê, gente? Então, eles saíram da teoria, praticaram, tiveram conhecimento empírico da experiência para poder fazer ajustes e aí a inteligência atuou. Porque quando você tem o contraste, você tem possibilidade de enxergar o bendito ponto de alavancagem. Por que esse bendito está voltando de ré? Ó, a gente já tem 2 exemplos. Eu preciso ter agora a avaliação disso e fazer as correções. E aquele ponto, às vezes, aquela situação foi que alavancou, a ponto do bendito voltar de ré. E aí, só alegria, só Kaizen, 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 Kaizen. O Kaizen é lindo, gente, porque se vai melhorando aquilo que já foi, ó, da teoria, da prática, do empírico, aí é só. Aí com dinheiro em caixa, é só inventar mais moda e pensar fora da caixa que o negócio vai. Então, o que eu quero trazer aqui para vocês? Que tração não se faz sem o projeto, não se faz sem protótipo. Não é um golpe de sorte. Precisa ter a coisa para ser tracionado. Então, será que o seu negócio está em ponto de tracionar? A gente tem uma empresa startup. É como se a gente tivesse já gastado os 2 foguetes do Elon Musk. Agora é o terceiro. Na verdade, a gente gastou um, porque foi o primeiro setênio, gastou um foguete. São 3. Agora eu vou para o teste 2 do foguete que foi ajustado, que é, no caso, o nosso negócio. Porque tem testes de tração antes. Não dá para sair jogando foguete, porque cadê? Caixa e tal. Só que a gente participa de algumas. A gente faz e participa de algumas seleções de startups. Há uns 3 anos, eu fiquei 1 ano no ecossistema de startup. É doideira. É doideira. E eu falei assim: eu posso até ser doida, mas não nesse ponto. Porque a minha linha é mais tradicional, o meu mercado é mais linear, o meu público é semelhante a meio que no meu nível. Então, fazer coisas fora da caixa para criar uma atração muito grande não é muito o ritmo do meu negócio. O meu negócio, apesar de ter um potencial de escala, a gente entrega ainda para um cliente que é mais linear. Então, existem sutilezas no nosso modelo de negócio do que em outros. E aí eu tive que entender passando pelo conhecimento empírico. Porque sabendo e tendo a experiência, eu tenho poder de fala, eu tenho lugar de fala e eu posso ter a inteligência de decidir se eu vou para cá ou se eu vou para lá. E quando eu tive essas experiências, uma coisa ficou muito claro para mim. Primeiro, existe muitas pessoas de exatas construindo negócios, só que elas não têm a parte humana.
E a gente trabalha exatamente as duas coisas, a humana e a exatas. Porque eu não vendo tecnologia, eu vendo tem tecnologia no processo de desenvolvimento, é totalmente diferente. Então, eu sou mais a linha educacional. E por que eu estou dizendo isso? Porque existem alguns pré-requisitos quando a gente preenche essas participações para validar se a sua empresa está em fase de ser avaliada para receber um aporte. Então, o que eles estão querendo nos mostrar? Se você não fez os testes drives e alcançou determinados números, não adianta querer mais combustível. Gente, imagina o Elon Musk gastando muito, porque o que custa num projeto de foguete é o combustível, é a energia. Porque você vai colocar um negócio lá e ele é só para subir. Depois aí já pega a linha da natureza. Então não dá para tentar alcançar alguns patamares se você não fez pequenos testes drives para alcançar determinados números. Porque a lógica é a seguinte: se está funcionando com o que você tem, vai funcionar colocando mais combustível. Essa é a lógica. Então, no mundo de empresas startups, você tem que ser para ter, não ter para ser. Só que hoje tem muitas empresas de tecnologia, aí são outros níveis, que daí tem que entender o modelo de negócio, que eles recebem aporte, mas eles não são. Então, eles gastam muito dinheiro, mas não alcançam alguns patamares. Só que a gente lida muito com a parte de pessoas. Então, eu tive que validar muito o processo para alcançar alguns resultados de forma enxuta, porque são recursos próprios, ou seja, a empresa funciona com base com o que ela vende. Então, os clientes injetam a energia e a gente faz a energia rodar para a gente avançar. Quanto mais clientes, mais energia, mais avanço, mais a gente garante o quê? Mais resultados. Então, no primeiro ano, não tem como garantir o resultado que a gente gera hoje depois de 7 anos, que a gente tem 7 anos no mercado. E por que eu estou dizendo isso? Porque você tem que entender do seu negócio. Tem gente que tá querendo ir para a Lua e não mudou nem de estado. Tem gente querendo vender online e sequer faz um marketing geolocalizado. Gente, isso não é inteligência de mercado. É ânsia, é ego. Use essa energia para fazer o que tem que ser feito. E aí eu vou mostrar aqui para vocês o que seria um pouco disso, tá? Porque eu quero que vocês saibam que vocês estão tendo acesso nesse momento a uma empresa que vive dois mundos, do pequeno e do grande. A gente é o meio entre o que é pequeno e o que é grande. E a gente está levando isso para quem? Para você, que é especialista no que você faz. Você já tem inteligência com o que você faz. Só que você não aproveita seu potencial, porque você está gastando tempo, dinheiro e energia olhando para fora. Tem que olhar para dentro. Tem que ter os dados dentro. Tem que construir dentro. Ah, mas o vento tem dinheiro. Que bom. Dê graças a Deus. Porque Deus é muito bom com você. Porque se não fosse alguns benefícios, talvez você não estaria nem aí. Enxerga o negócio como negócio. Você não é um negócio, você é o gestor do seu negócio. Quando você passa a enxergar o seu negócio, você sendo gestor, você trata ele com mais respeito. Então, o que eu quero compartilhar aqui com vocês? Aqui, a gente usa metodologia. E metodologia é kardecista. Não, kardecista, desculpa, não tem a ver com Kardec. É metodologia. Esqueci agora a palavra. Cartesiano. Tá vendo? Aqui é com C, é muita palavra. É cartesiano. Significa que eu vou fazer passo por passo por passo. Porque eu preciso aplicar e testar para ter experiência e ter inteligência. Então, cada pilar que a gente trabalha aqui na gestão empresarial tem uma função. Inclusive, tem um elemento que vai ser temática da próxima palestra. Então, já estou dando um spoiler. Então, o que eu vou mostrar para vocês tem a ver um pouquinho com esse pilar 3 aqui, que tem a ver com a gestão de movimento, porque tração é movimento. Isso aqui tem a ver com terra. Então, nas retinhas finais, o que eu quero trazer aqui para você? Eu quero que você imagine agora um campo de futebol. O campo é como se fosse o mercado. Imagina o mercado. Pode ser o tamanho da sua cidade, para ficar mais fácil o pensamento. Aí você pensa assim: eu
preciso ser visto aqui na minha cidade. A cidade é o campo. Na linguagem empresarial, o campo chama-se market, sem o ing, é o market, chama mercado. E quando eu vou fazer movimentos nesse mercado, eu estou fazendo marketing. O marketing é movimento. Só que lembra que eu falei? Para jogar o jogo, você não precisa do plano, você não precisa do treino. Você não sai se movimentando sem plano e sem treino. Vai dar ruim. Por isso que marketing é o P do PDCA. Lembra o PDCA que eu falei? Então, primeiro eu tenho que planejar quais movimentos que eu vou fazer. A pergunta é: de onde você tirou a informação que você tem que fazer esse movimento? Ah! E é aí que muito empreendedor já trava, né? Porque não tem essa resposta. Hoje tem gente fazendo movimento com base com o que estão falando, mas não com o que você tem que fazer. Há uma grande diferença. Ah, falaram que eu tenho que ter IA, que não tudo IA. Falaram, mas você tem o discernimento para saber onde e se é o momento? Lembra? Inteligência. Escolher entre discernimento. É sempre fazer pergunta. Por onde eu tenho que começar? Isso aqui é o que é próximo, para vocês terem uma ideia, do que seria um planejamento de fato de marketing. Um planejamento, com base nesses exemplos que eu estou dando, requer o P do PDCA. Quais movimentos eu vou fazer? Fazer o movimento e medir. E aí eu vou identificar se aquilo deu o resultado que eu queria ou não. O que deu, check. O que não deu, o que eu tenho que fazer? Às vezes aquele foi o primeiro foguete. Então eu planejo e faço o movimento. E aí a gente tem o quê? A visão macro. Aí eu consigo saber se onde eu estou tendo melhor performance do que em outro lugar. Isso, gente, é inteligência de mercado. Aí se eu perguntar para você, o que você tem hoje próximo disso? Talvez alguns aqui vai ter uma planilha, talvez aqui algum vai ter uma folha de sulfite, talvez algum aqui usa algum outro sistema, tá tudo bem. Vai sempre depender o nível da sua capacidade de gestor. Porque ferramenta faz parte do negócio. E se você não está usando a ferramenta certa, você não está conseguindo enxergar o seu negócio. E tá tudo bem? Uai, sim, tá tudo certo, não tem nada errado. Mas lembra, Kaizen, Kaizen, Kaizen. Existem níveis que você pode subir e você não está acessando porque falta conhecimento empresarial. Deixa eu colocar aqui. Suelen, bom dia. Mas estar só no digital não pode ser uma opção do empreendedor e não querer focar no mercado local? Não tem. Cristina, obrigado pela pergunta. Cristina, você é um ser analógico e digital. Quando você aprende do negócio, os dois mundos coexistem. Porque você pode até aparecer no digital, mas o seu mundo real lida com as informações do digital. O digital é uma extensão do negócio. Você pode não querer fazer marketing geolocalizado, mas a informação vem para o seu mundo real. E aí você tem que aprender a lidar com aquilo. O que você está perguntando tem a ver com uma estratégia de mercado, mas existem muitas coisas antes disso. Então, o digital, ele é... Eu já vou explicar para vocês onde que está o digital, inclusive. Aí vai facilitar. Quanto mais você avança no mercado, mais presença no digital você tem. Só que isso não tira a necessidade de você lidar com o seu mercado, mesmo já localizado. Porque as pessoas acessam online e às vezes é o seu vizinho. Mas não quer dizer que seu vizinho vai lá no seu negócio. Então, gente, o digital nada mais é do que você ampliar a sua extensão no mercado, que vocês vão entender um pouquinho agora. Um dos maiores problemas do planejamento, conhecimento antes do plano. Se você não tem conhecimento, você começa, inclusive, vou dar um exemplo do que ela falou. Falar que eu tenho que ter um site.
Tá, todo negócio tem que ter seu site. Fala que eu tenho que ter um Instagram. Sim, mas onde no negócio é o lugar dessas coisas? E aí é onde muita gente não sabe. Você não sabe qual é a ordem do site. Você não sabe qual é a ordem de um Instagram. E tudo isso são canais online. A pergunta é: qual é a ordem? E o que é que você tinha que estar fazendo que você não está fazendo? Tudo isso é estratégia de mercado, isso é gestão empresarial. Então, quanto mais lá na frente você está, sem a base, dentro de casa, que a gente está falando de negócio, mais perdido as pessoas ficam. Então, você está gastando mais tempo, dinheiro e energia por não ter um conhecimento organizado. Conhecimento organizado ajuda você a enxergar os pontos de alavancagem. E aí faz você economizar o mesmo tempo, a energia que você estava perdendo. Então vamos afunilar isso. Vou deixar isso desenha. Pega uma folha de sulfite e desenha. Eu tô com uma casinha aqui, ó. O que eu vou mostrar aqui para vocês, Cristina, isso vai te ajudar a entender também legal. Uma casa. Todo mundo sabe que é uma casa. Base, que é o alicerce, depois você tem a parede e o telhado. Aqui a gente trata o mercado, ou seja, a parte de fora, com base nessa lógica. Só que todo negócio, pega agora e pensa assim, ó, eu tenho meu negócio aqui. Imagina que seu negócio é uma casinha. Uma casinha. Desenha uma casinha. Aí eu vou dizer assim, ó, sabe a base de uma casa empresarial? Você começa aqui e sobe. Aqui em cima está o digital. Só que aqui a gente não está falando de mercados locais, a gente está falando o que a gente tem que fazer no dia a dia, na nossa operação, cuidando dos dados. Conforme você vai querendo tracionar para o mercado, essa tração vem organizar, inteligência, mapear, começa a subir os testes de parede para depois você tracionar. Essa parte aqui já é tração. A gente chama aqui essa base, o alicerce, de marketing, que é movimentos. Eu tenho que fazer movimento na base. O segundo ponto, que é a parede, eu chamo de publicidade. E a terceira aqui, que é o telhado, de propaganda. O marketing é a estratégia de movimento no mercado, que pode estar offline ou online. O plano é o mesmo, porque a gente tem a linguagem lá do Google, que as coisas são duais. É o efeito Zemote. Não tem mais online e offline. Existe o mercado. Só que você tem estratégia online e estratégia offline. Quando você começa a subir essa estratégia, que é já indo para o digital, existe a linha da publicidade que tem que ser entendida. Porque você começa a se tornar público, você começa a ser visto, ouvido, lembrado, escolhido. Só que você acaba tendo isso porque você fez o quê? Os testes da base. Você tem os dados, você vai subindo e vai fazendo a estratégia. Quando você chega no nível telhado, você está pronto para fazer propaganda. É propagandar. Eu estou pronto para pulverizar. Quando a gente está falando de empresa, a gente não está falando de um indivíduo que tem um produto, uma mentoria e está querendo fazer a mesma lógica. A lógica é a mesma, tá? Só que muitas vezes você vende, você está só com foco em venda, que a gente está falando de estrutura empresarial. Essa base, aqui dentro da Borelli Academy, a gente chama de marketing. Ou seja, eu tenho que ver os dados do meu mercado e tenho que fazer o planejamento de movimento. Quando eu chego na ordem da parede, eu estou falando do inbound marketing. Eu estou dando agora nomes técnicos, tá? O inbound marketing é uma outra estratégia. Então, eu tenho uma estratégia de planejamento de base, uma estratégia de planejamento de inbound, e tudo isso é testado via PDCA, via medição sistema, até que eu chegue no nível de growth marketing. O growth é o crescimento, que é onde você vai fazer pequenos testes de tração antes de tipo, ó, a casa, a alvenaria foi construída, primeiro foguete. Agora eu preciso colocar combustível. Aí entra o comercial mais afinco, mais estruturado, mais estratégico, usando tudo que foi construído, que é a fase que nós, inclusive, estamos. Nós estamos na fase de growth market, só que ainda com foguete 1. A alvenaria da casa está pronta. Então, a gente tem alicerce, parede e telhado. E nós vendemos exatamente isso para o especialista, para que ele tenha a mesma estrutura. A diferença é que a gente já passou,
né, pela jornada, tirando o que compensa e não compensa. E aí, depois, é só moldar conforme o segmento. Porque business, gente, entenda, negócio é um padrão. Negócio é um padrão. Ah, é aplicável a todo negócio? É o mesmo que você falar, ah, meu negócio precisa fazer marketing. Marketing vai para do negócio. Ontem fiz uma sessão com uma cliente de mentoria que está no Marketing Hunt e ela tem 2 sócias que não fazem parte do Marketing Hunt, porque é uma sociedade nova, elas estão em MVP de sociedade. Daí ela me perguntou, as minhas sócias acham que, no caso, elas devem ganhar mais porque elas colocam a mão na massa. Eu falei, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, sociedade tem que ser tudo igual, ponto. Exceto se você colocou mais dinheiro, sua porcentagem é maior, o que não é o caso. Só que olha a lógica delas. Porque elas executavam, elas achavam que aquilo era operacional. Eu falei, não, quando se trata de empresa, o todo é operacional. Então, se você está em network, você está em operação. Se você está fazendo. Eu estou colocando. Ainda está em operação. Só que você precisa entender a divisão empresarial. Então, quando você está entregando, você está na gestão de entrega. Quando você está fazendo network, você está na gestão de marketing. Uma coisa, outra coisa, só que dentro de um mesmo corpo. Tudo é operação. Porque o pilar 1 faz o negócio funcionar. E isso, gente, é mentalidade. Isso é um exemplo da falta de mentalidade. Ou seja, tem muito especialista que tem potencial empresarial camuflado. Só que a pessoa precisa vencer a resistência de entender. Existe uma linguagem que você precisa aprender. Então, vou dar aqui, para a gente finalizar, que já deu o meu tempo, né? Dentro desses planos que eu disse de parede, alicerce e telhado, quais seriam os pontos de alavancagem básico? Eu quero que você anote que você pode praticar. A gente mede aqui, né? Porque daí a gente tem tecnologia, a gente tem ferramenta para isso. Mas para você, por exemplo, no Alicerce, o movimento básico de mercado é o networking, que é um movimento linear. Você pode participar de grupos, e aí eu sempre indico para os clientes assim, ó, comece por uma associação comercial. Depois participe de um grupo, ou de mulheres, ou de homens, algum grupo que fomenta. Mas você também não pode deixar de fazer os seus movimentos de network, como seus próprios eventos de network. Porque network pode se tornar negócio para alguns negócios, mas para uma empresa é um dos elementos do marketing. Então você pode participar de networks externos, mas você também tem que fazer seus movimentos internos na empresa. Porque é isso que vai criar o seu capital social. O network, vamos dizer assim, é uma fase básica. Mas qual que é o próximo nível dele? Capital social. Capital social são as pessoas que participam da sua rede. Você tem relacionamento, você pode contar. São pessoas que. Não é que é cliente, gente. O cliente também faz parte do seu capital social. Mas às vezes são fornecedores, são pessoas que você, se você indicar ou não, ou simplesmente uma pergunta, você tem acesso. Então, capital social numa empresa é importantíssimo. Inclusive, vai ser uma das temáticas das próximas palestras. Só que aqui dentro, quando você tem a gestão empresarial, você mede. Porque essa coisa você tem que saber quanto por cento está a eficiência network. O nosso aqui está 47%. Não é só fazer uma planilha de contato, gente, não é isso. É inteligência de mercado. Inteligência de mercado, você tem dados. Agora vamos subir o nível. Parede. Conteúdo. Ah, eu estou fazendo conteúdo. Aí você paga lá uma pessoa que cuida da sua rede, faz post bonito, nada contra post bonito. Mas é estratégico. Você está medindo a eficiência? Ah, lá no Instagram eu consigo ver os gráficos. Estou falando dentro de casa, não fala, porque o Instagram é uma empresa. Ele dá para o cliente informações. O que você faz com aquelas informações dentro do seu negócio? Ou é só para o seu ego? Ah, eu tenho tantos seguidores. Tá, tantos seguidores, mas e aí? Qual a estratégia com seus seguidores? Na linguagem empresarial, conteúdo é um item do inbound marketing, que aqui dentro a gente chama de inbound show, porque a publicidade tem pegada. Ah, como é que eu posso começar a melhorar essa parte? Nos stories. Só que você tem que medir. Então, aqui, por exemplo, a gente sabe exatamente como está o nosso inbound marketing, que a parede está 25% de conversão, de resultado. Isso é resultado, tá, gente? Porque se você não mede, você não sabe para onde você está indo. Só que ninguém nunca te ensinou a medir. Nós vamos.
Essa é a nossa função. Por isso que a gente está trazendo o quê? Conteúdo para despertar a sua consciência. Para alguns pode estar sendo um papo difícil. Mas se está difícil é porque você está longe. É só vir para perto. Ou pega na mão ou pega no pé. Quem pega no pé, está longe de pegar na nossa mão. Ai, é difícil. Ai, não sei o que lá. A boca fala que o coração tá cheio. Ai, isso não é para mim. Ai, isso não é para o meu negócio. Vai morrer engasgado com as próprias palavras. Nadador também morre afogado. E o telhado? Eu tô fazendo anúncios. Tá, e tá medindo isso? A estratégia de crescimento, ela pode começar você sendo omnichannel, você tendo vários canais, porque a propaganda começa na distribuição da informação. Ou seja, gente, tudo dá para ser feito com mínimo do máximo. Porque quando você é pequeno, você tem que saber o que você tem que fazer. Porque você não tem dinheiro para ficar fazendo tudo. Você tem que economizar, então isso requer mais inteligência. Então, quando você investe em algo que te dá inteligência, isso faz com que você fique mais light. Você não sai fazendo doideira. Olha o nosso growth, está 0%. Nós nem começamos, porque a gente está no teste. Não está nem medindo ainda. Só está vai começar o MVP agora. Tracionar requer combustível. Só que se você for tracionar o que não tem rastro, o que não existe, você vai gastar tempo, dinheiro e energia. Por isso tem muita gente que está, inclusive, no digital, porque vocês veem, gostam de ver só os casos que dão certo. Olha para os que não deram certo para você ver. Quanta gente está perdendo tempo, dinheiro e energia? Chorando, falando que foi enganado. E não foi enganado, você comprou o que você queria comprar. Vender o sucesso, você comprou o sucesso, só que sucesso tem rastro. Você não tem aquele rastro. Você não construiu um rastro. Aí você vive de ilusão. Por quê? Ué, você compra ilusão. Às vezes faz parte do molde da sua vida. Compre a inteligência para ser inteligente. Escolher entre. E no nosso caso, para a gente já finalizar, aqui, para mim o papo é reto. Se hoje você é profissional liberal e fatura abaixo de 50 mil mês, você precisa aprender tudo isso. Isso é aprendizado com tecnologia. Então a gente já tem um ecossistema. Ah, você vende software, você vende. Não. A ferramenta está dentro do ecossistema. Você tem que ter mentalidade, você tem que ter a ferramenta, você tem que cuidar da sua rotina e você está dentro de uma comunidade. É um combo. A gente vende um combo para você começar a enxergar a sua casa, que é o seu negócio. E você vai começar por onde? Pelo alicerce. Então, existe o plano do alicerce. Enquanto você não venceu o alicerce, você não consegue nem comprar o plano da parede, quanto mais o telhado. Então, o que a gente quer propor para vocês? Saber que a gente existe e que a gente está aqui para trazer o quê? Inteligência de mercado para você, que já tem a sua inteligência, mas está faltando potencial. Porque hoje você tem uma atividade comercial, você quer comercializar o que você tem. Você precisa estruturar o que você tem. E para isso tem que organizar a casa. Se não, gente, eu tenho que vender, tenho que organizar. Por onde que eu começo? Eu vou comprando um market hunt, sério? Não. Aqui você não começa comprando, porque primeiro a gente precisa ver como você é. Exceto se você estiver pronto para comprar, mas que não é o caso. Então, por onde que a gente sempre começa? Raio-X. Na descrição da palestra tem um link para o nosso site. Aí o primeiro retângulo é o raio-x. Você vai lá, clica e preenche. É de graça. É de graça, porque eu estou transbordando a sua vida. Eu quero ver primeiro quem é você. Aí a gente vai fazer um relatório e vai te devolver. E aí eu vou te dizer os seus pontos de alavancagem. Provavelmente, dentro de algum cenário, sim, cabe um market hunt. Mas daí a gente vai conversar. Mas já teve situação, em caso de pessoas que faturam acima de 50 mil, que não dá para começar com market hunt. Às vezes a pessoa tem que começar olhando o financeiro dela de novo. Percebe que cada situação às vezes é uma situação, mas a gente sempre gosta de mostrar para estar alinhado, porque aqui a gente não vende droga, a gente vende inteligência de mercado. Então, se você quer ter mais inteligência para aumentar o faturamento, melhorar a sua vida, fazer o que tem que ser feito, então faça a coisa certa, mas faça. Qual que é a ordem? Raio-X. Começa lá. Agosto a gente tem mais eventos. Em breve eu vou divulgar para vocês. Quem não se inscreveu, a gente não consegue ter acesso a você. Então, por isso que é sempre bom se inscrever nos nossos eventos para a gente ter acesso
ao seu contato e aí você recebe as nossas informações. Suelen, como é que eu faço isso? Está tudo no nosso site. Eu vou mostrar rapidamente aqui o nosso site. Vou compartilhar essa guia aqui. Só ver se ela está compartilhando. Entrou no nosso site, tá aqui, ó, o que a gente faz e para quem a gente faz. Você vai rolar a barra de rolagem, tá aqui, ó, nossas soluções. Primeiro botão aqui, ó, faça o raio-x. Clicou, já vai abrir o raio-x. Preencheu o raio-x, enviou e só aguardar, tá? Aí aqui já acabou. Opa. Cliquei errado aqui, compartilhar. Acontece, quem sabe faz ao vivo, né? Tá aqui, nosso site. Segundo ponto. Tá, já fiz o raio-x, já recebi. Eu quero saber dos seus eventos. Tá aqui, ó. Segundo, clicou aqui, ele abre o Linktree. O Linktree, ele mostra a data dos próximos eventos. E aí a gente sempre faz eventos gratuitos online. Aí tem alguns eventos que são pagos. Inclusive, já vou deixar aqui um convite para vocês. Dia 28/8 vai ter o nosso primeiro evento de network, que é presencial. Chama Grão e é restrito, são só 6 vagas, tá? Mas em breve eu vou divulgar para vocês. É uma taxinha de participação e aí você paga o seu café, então é coisa pouca. Só que quem participar vai ter uma experiência. Voltando aqui. E aí, depois o resto, gente, já são nossas soluções. Aí cada solução tem sua página, aí vocês podem ir acessando aqui para conhecer, tá? Então, para finalizar a nossa palestra de hoje, intensidade distorce o tempo. Anota aí. Intensidade distorce o tempo. Seu Otávio, está exatamente o link do nosso site na descrição do vídeo, mas eu vou mandar no grupo depois, tá? Para quem fez a inscrição vai receber. Anote isso daí, ó. Intensidade distorce tempo. Quando a gente tem um projeto, quando a gente enxerga, você consegue ver os pontos de alavancagem. E aí, quando você intensifica, por isso que eu sou muito metódica, porque isso faz a gente avançar mais do que vocês imaginam. Gente, eu tenho uma empresa, modéstia à parte, na humildade aqui com vocês, que muita gente nem faz ideia. A pessoa que me vê, ela vê um pedacinho de algo que ela nem imagina. Mas por quê? Porque eu sou boazuda? Não, porque eu faço a lição de casa. Porque a gente vende isso. A gente quer o sucesso do cliente. Já parou para pensar? O seu sucesso é o meu sucesso? Então, quando você está dentro da nossa comunidade, você está intensificando e distorcendo o seu próprio tempo. Porque o seu dinheiro entra e mais conhecimento vai para você. O que a gente cobra em relação ao que a gente entrega é 10%. O que você paga é 10% do que a gente entrega. Porque seu sucesso é meu sucesso. Essa energia, não só financeira, mas a física, mental e emocional, cria uma vórtex. Isso é vida. E isso faz com que todo mundo se beneficie, porque a intensidade distorce o tempo. E aí você define para onde você quer ir. Então, guarda essa palavrinha. Tração ajuda você a distorcer o tempo. Só que para você tracionar, você precisa ter esse rastro antes. Você vai colocar combustível num foguete que não existe? Não tem como, não tem lógica. É a lógica dos investidores. E aí sim, você colapsa a onda. Porque você intensificou. Então, você vai colocar dinheiro em algo que não existe? Para de ficar comprando coisa pontual, aleatória, solta. Você precisa ter gestão empresarial no seu negócio. Senão você sempre vai girar em torno do mesmo e vai passar tempo, passa ano. Ai, por que eu não vou? Por que eu não vou? Ué, a resposta é simples. É 2 perguntas que eu faço, você já vai saber a resposta. Então, vamos ser mais inteligentes de mercado, consequentemente mais inteligentes como pessoas, para a gente poder alcançar a pessoa que você precisa, não só uma ou duas, muito mais pessoas. Só que para você lidar com carga, você tem que se transformar. O seu negócio tem que se transformar. Vai tracionar, vai vir em volume. E aí? Tem gente que quebra. Enfim, gente, falei bastante, né? Eu passei 15 minutos. Kaizen, Kaizen, Kaizen. No próximo tem que corrigir isso, porque é para cravar. Comecei certo, tem que terminar certo. Isso aqui é um exemplo. Eu vou para o Kaizen da fala. Kaizen, Kaizen.
Então, gratidão. No grupo, eu vou compartilhar o link do nosso site e, em breve, eu vou divulgar os próximos eventos. No demais, boas férias, bom descanso, aproveite julho e vamos avançar, vamos prosperar. Namastê, gente. Gratidão quem ficou até aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.